Errôneas sobre a minha pessoa e a paciente. Então, eu quero... Há um certo boatinho aí voando durante o intervalo sobre isso. Então, vamos afirmar categoricamente para vocês que eu não tenho nada com essa paciente, não tenho nenhuma intenção de ter nada com essa paciente, ela é só uma paciente. E como ela é tão boa e doce, meiga, eu notei isso, mas eu estou chamando a atenção a esse fato porque é um sintoma muito importante e vai ser parte do remédio. Não só isso, mas eu também estou muito feliz de que finalmente o que eu estava esperando ver e ouvir durante o intervalo, pela primeira vez, alguém estava discutindo o caso, falando sobre o remédio. E as pessoas vieram me perguntar, ela é isso, ela é aquilo. Eu fiquei felicíssimo com esse fato. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Que quando eu saio para o intervalo, é claro que eu fui para interromper esse rumor aí, né, desfazer esse boato. Antes, né, que ele voasse, chegasse até minha mulher lá na Índia, né, então, né, antes que alguém passasse essa informação para ela, eu queria esmagar logo, né? Então eu queria matar esse boato. Mas aí, durante a conversa, eu vi que todos estavam discutindo o caso e os remédios. Eu fiquei muito feliz. Na Índia, é o que nós fazemos quando temos seminários, né? Durante o intervalo do almoço, durante o intervalo do café ou depois do seminário, nós temos congressos, né? Um local lindo, um resort maravilhoso, né? As pessoas se agrupam, né? Pequenos grupos e ficam até 1, 2 horas da manhã. A lua é linda e ficam discutindo a homeopatia. Não só o caso, mas também a homeopatia como ciência. Então, quando eu vou a esses seminários, eu falei para o Antônio, Hélio e o Germano, eles conhecem, né, esses congressos. Nós comemos homeopatia, bebemos homeopatia, né, inalamos, respiramos homeopatia, dormimos com homeopatia. Tanto assim que fica até sifilítico, chega a ficar sifilítico. Mas para ser bom e bem-sucedido em qualquer campo, a gente tem que, de certa forma, ser sifilítico. E o aspecto sifilítico que existia nessa senhora era o quê? Qual é o aspecto sifilítico nessa senhora? Que está presente nessa paciente. Perfeição. Não, ela é organizada. Ela é organizada. Mas ela não é tão assim meticulosa, né, com limpeza e tal. E qual é o significado exato de meticuloso? Qual é o significado de meticuloso? Que tenta fazer com o máximo de conscienciosidade as suas tarefas, né? É para fazer muito bem feito. Very aware and very well done. Sim, eu já falei sobre isso no seminário anterior. Qual é o significado exato de meticulosidade? Cansativo. Tiresome. Tiredness. Oh, no. Tiredness? Não. Something that is tiresome. Enfadonho, cansativo. Tedious, boring. Não. Eu já falei para vocês.
Já conversamos sobre isso. More than once. Algumas De vezes. ser tão meticuloso que chega a incomodar It o outro. bothers other people because of the excess fastidiousness. O excesso de It's not that. And it's not excess. Não, não She's é organized. Ela é organizada. She's pretty looking. Ela é bonita. She's very well dressed. Ela se veste bem. Sober. Ela é sóbria. Very, very dignified. Ela tem esse aspecto aqui digno, né? What is the meaning of Então, fastidious? qual é o significado? Elevada ideia de sua responsabilidade. An elevated idea of her responsibilities. No. Não. In fact, she says she does Ela it diz que without expecting anything in return. faz tudo sem esperar nada de volta. Ela faz suas obrigações sem esperar nenhum retorno. My question is, Minha pergunta é, exactly, is absolutely exatamente, Hélio, exatamente. O significado é hard to please. difícil de agradar. Somebody who does something É alguém que faz alguma coisa de tal forma even when you do e it, mesmo on finding some fault que in outra you. pessoa faz, ela consegue encontrar defeitos. Wrongly. Esse é o significado. Nós estamos presumindo que é meticulosidade, limpo, organizado. Isso é apenas uma parte dessa palavra, né? Mas não é o significado exato. Arsenic is Então, fastidious arsênico because é it can meticuloso never be porque pleased. nunca pode ser How you agradado. do the work, Não interessa como você faz o trabalho, ele vai sempre encontrar uma falha. so because it is very critical and censorious. E porque ele também é muito crítico e censura, né? Cheio de censura. We use Né? Na nossa linguagem do dia a dia, nós falamos organizado, meticuloso, limpo, né? Organizado, mantém as coisas no lugar, limpa tudo. but it is more about Mas tem a ver também com a expectativa excessiva de perfeição no seu trabalho e não ser satisfeito, não ficar satisfeito e tentar the best. encontrar defeito mesmo você tendo feito o melhor possível. What is the O que é most syphilitic thing in o aspecto this lady? mais sifilítico nessa senhora? I already told you, no, it is not fastidious. Não é meticulosidade. Huge sense of smell. Senso do olfato exacerbado e audição também. Sentido do olfato e da audição exacerbados. O que mais? That is not there as a rubric. Que não está ali como rubrica, Quality mas é uma qualidade que está presente nessa senhora e que é tão excessiva that it created que criou jealousy in some of the women. ciúmes Wanted to pull her hair or em algumas das mulheres que estavam com vontade de puxar o cabelo dela ou dar assim uns trampos nela. what is it? Tá, o que foi? So O much. que foi que está presente nela? I'm glad. Né? Eu fico feliz com isso. Isso é ótimo. Como eu falei, a paciente tem que criar, gerar sentimentos em você. É importante entender isso. Aí você vai captar o que o paciente é. This was her É, doctor who was treating her aqui nós temos os laudos in 2008. do médico que estava tratando essa senhora em 2008. TSH 0,89. BP 120, 88. A pressão arterial, Was her weight, everything né? was nice. Peso 63 quilos, Complaints of weakness, fraqueza, hair, perda de cabelo, since 2 years. letargia já há 2 anos On Tylenol. e prescreveram então Tyronarm e ela 2008. tomou o remédio. Isso foi em 2008, em 2009.
TSH aqui ainda está 10,80, still high, ainda alto, 100 mcg of Tylenol, com 100 microgramas de Tironorm, que é o remédio que foi prescrito. so now let's Então, understand vamos tentar entender agora what are the qualities quais são as qualidades in this person. presentes nessa pessoa, aí as rubricas e depois o remédio. Quem quer falar? Quem gostaria de oferecer um comentário aqui? Who wants to take a go? Vamos lá, vamos participar. You have got part of the Tá, qualities. você já tem parte das qualidades, você já conseguiu identificar. Mas eu quero que vocês cheguem a essa uma qualidade. Now let me share a secret with you. Tá, vou partilhar um segredo, vou contar um segredo para vocês. I do not get easily impressed by my patients. Os pacientes não chegam a me impressionar tanto assim, não é fácil me I impressionar. do not get easily Então, não é coisa fácil me impressionar. patients. Então, os pacientes não me impressionam assim facilmente. Então, obviamente, quando essa senhora She is an exception. saiu, ela é uma exceção. An impression. Ela deixou uma impressão vívida em mim. Então, isso tem que ser algo que vocês vão ter que observar. Eu mantenho a minha objetividade, At bay. tá? Meus pacientes, eu mantenho a distância. Eu não me deixo envolver nos seus estados emocionais. Então, eu tenho que ser objetivo para poder entendê-los e depois ajudá-los, né? Então, se elas começam a chorar, eu vou chorar também? Não. Aí, sim, eu vou estar, vamos dizer, não agindo de uma forma profissional. Mas essa senhora deixou uma impressão em mim. Então, eu pude aprender muitas coisas dela, filosofia de vida. Tá, eu estou te dando esse segredo, essa dica para vocês. Again, Então, vamos ver, esclarecendo, de novo. not infatuated. Não estou encantado com ela, não estou empolgado com ela, mas fiquei impressionado com as qualidades dessa senhora. Tá? Não me empolguei com ela, não me apaixonei por ela, com certeza, mas fiquei bem impressionado com ela. Ela deixou, ela marcou. Now, something, yeah, Tá. something is clicking inside. Então, vamos lá. Já os mecanismos aí de raciocínio já começaram a funcionar? Bom, deixando a brincadeira de Now, lado, leaving all de jokes querer aside, bagunçar o cabelo Yes, dela, serious. Yes. trying to mess up her hair or Ela- tear her hair out. a gente brincou o tempo todo We were que ela kidding realmente here parece ser and, muito she perfeita. seems to be Uma very pessoa que perfect. passa por situações Somebody that goes difíceis through difficult com um controle situations, emocional but muito has a grande. very strong emotional Então ela control. passa por uma So she's cirurgia going do through a filho, uma cirurgia surgery of her arriscada, son, a e risky muito surgery. confiante que vai Very dar tudo trusting certo, que ela vai that everything is superar, going to né? be okay, E ela that, enfrenta he's going to todas as overcome that, dificuldades and da he vida faces assim. all This is life not trusting, difficulties. confident. Confident, yeah. Not Yeah, trusting, that's the interpreter problem, okay? Okay. Yeah. Confident. Confiante Que vai dar tudo that certo, everything e is assim going to ela be faz okay, em todas as and, situações da that's vida. what she does in Ela every vai situation in citando os life. ensinamentos que ela She's recebeu going do to- pai she's e quoting the diz que teachings she got aplica from tudo her isso à vida father, dela and e que she leva applies tudo de uma that to her forma muito life. controlada. And she's very controlled Como, with como everything. a aparência Sees dela, her que é uma appearance aparência is, controlada também. Controlled appearance too. Ela não demonstra. She does not Very good. demonstrate. Muito bom. This word she used. Essa palavra controlar, a aparência controlada. Ainda mesmo a aparência está sendo controlada. Ó, bem vestida, cabelo arrumadinho. The example is O exemplo é: opening something brand new. você está aprendendo uma coisa nova. Você compra um celular, você abre a caixa, né? Ele está lá novinho em folha. Então, todo dia que ela sai de casa, é como se fosse uma coisa novinha em folha, né? Bem preservadinha. É isso aí.
Tá. So, que tudo está sempre sob o controle, né? A aparência, o cabelo, a forma como ela conversa, ela não ri de forma exagerada, ela não demonstra que ela está irritada, parece que ela o tempo todo está no controle, né? E, além disso, me faz estranhar muito, eu comentei aquela hora, que não tem como me convencer que não houve nada na vida dela de errado para que ela adoecesse. Algo deve ter acontecido. Ela pode até ter uma tendência genética, como todos nós, mas o que aconteceu? Ela nunca fala. Agree. She never talks about it. Ela controla tudo. Ela parece que nunca falha. Nunca ela perde a paciência, parece que nunca ela fica irritada. Pelo menos ela não expressa isso. Então isso é estranho. Okay, fine. I agree. Maybe she has something in life. So talvez tenha alguma coisa acontecido. Tá, mas qual é a apresentação para nós? E como é que você interpreta essa apresentação? Você está certa. É isso mesmo. Talvez ela tenha algum problema. Tá, ela não está. Ela está colocando aqui uma fachada, né? Está mostrando uma fachada. Mas nós não sabemos. Mas que fachada é essa? Perfeccionista? Tá. Por que você está assim, insistindo a perfeccionismo? Vamos esquecer o perfeccionismo por 5 minutos. So, I'm not sure if I will get to your answer, but syphilitic symptoms could be the cramps. Could be. She had the leg cramps. Tá, esse é um particular físico, mas então nós já falamos, sentidos agudos, senses acutes. Eu estou tentando encontrar a qualidade que personifica essa paciente. Quando você menciona essa qualidade, a gente fala assim, essa paciente. Control. Não só controle. Essa é a fachada, talvez. Eu percebi ser uma pessoa muito racional. E yes, absolutely. E muito positiva. Diante das yes, situações, okay. Muita positividade. Already he had said positive. Yes. Somebody asked me resilience also in the break. Alguém me perguntou sobre resiliência. Resilience, full of resilience. Muito resiliente. That is what the rubric for resilience. A rubrica para resiliência é positividade. Em situações de crise, você enfrenta a crise e você supera com sua força, com seu força de vontade. Então, vocês concordam que ela é muito positiva, ela tem uma força de vontade muito positiva, a abordagem que ela tem à vida é muito positiva. Ela nunca perde a esperança. Ela sempre sente que, sim, eu vou dar conta. Ela nunca pensa de forma negativa, tipo, o que eu vou fazer e se não der certo. Ela não pensa assim, ela pula na situação. E ela sai dessa situação bem-sucedida. Aí depois, talvez, ela possa pensar sobre isso, mas não antes. Então, ela não tem negatividade nela. Então, positividade, não tem negatividade. Que tipo de pessoa não tem nenhum aspecto de negatividade? São os otimistas. Tá, então ok. Então, nós temos agora positividade. Uma pessoa que tem poder de resiliência, ela luta, né? A pessoa que não espera muita coisa. Então, qual é o aspecto que é muito, 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 muito doce? A coisa, né? Que é doce demais. O que é que pode ser chamado de muito, 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 muito doce? Yeah, okay? Muito doce. If you eat too much, se você comer muito, vai dar até náusea, de tão doce que é. Se você comer muito, chega a dar náusea.
Então, essa senhora é doce, doce, doce demais. Fala docemente, tem um rostinho adorável, veste bem, tem doçura em termos de comportamento. Tudo sobre ela é doçura, doce. Doce demais, doçura, doce, docinho, lindo, bonitinho, fofinho. E o que é doce? Chocolate. Se você comer chocolate demais, você vai ficar com náusea. No final do vídeo, tá todo mundo quase vomitando, né? Pelo amor de Deus, não pode, né? Madre Teresa perde para ela. Então, significa que talvez assim, ela não deva nem ser boa de cama, né? De tanta, né? Essa foi a reação, não foi não? Sim. Então, todo mundo está concordando, né? Que ela é tão doce que, né? Não é chegada. Então, a vida é uma combinação de gostos, não é? A vida, você precisa de doçura, né? Um pouco de sal também, de pimenta, né? De condimento, tempero. Então, como que isso aconteceu? Ela foi condicionada desde criança. O pai não dominou, mas ensinou, condicionou. E ela, como uma esponja, aceitou tudo e seguiu como uma moça obediente, como um menino obediente. Então, o remédio tem que ser boa menina, bom menino. Um remédio para boa menina e bom menino, que é também otimista, positivo e também tem sentidos aguçados. Esses são os laudos. Fevereiro. Não estava mais tomando remédio. TSH normal. Todos os sintomas desapareceram, não tem mais problema de intestino preso, não, o cabelo não cai, o cabelo não quebra, menstruação normal, humor normal, mais energia ativa. Então, a imagem de bom menino, boa menina, desde a infância, forte, positiva, mesmo em situações de crise, muito confiante de que o resultado de qualquer crise será positivo, sempre alegre e positivo, sentido de olfato e audição aguçado, o sentido geral, o sentimento geral de ser bom, né? A sensação que você tem ao conversar com ela é que ela é muito, 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 muito doce. E muita doçura também não é bom. A parte sifilítica aqui é essa doçura. Ela é sifiliticamente doce, excessivamente doce, doçura descontrolada. Então, o excesso de uma coisa boa também é ruim. O excesso de uma coisa boa também é ruim. Então, você tem um remédio que é doce e a pessoa que também é doce, 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 doce. E quais são as maneiras dela, os modos? Quais são os modos dela? Muito sóbria, né? Aspecto aqui de uma senhora com a postura ereta, né? E muitas pessoas pensaram carcinosina, porque ela não é diligente, ela gosta de arte, mas ela não tem habilidades de desenho, ela gosta de artesanato, ela gosta de animais, mas não os ama.
ela não é afetada com a crueldade a esses animais. Então, essa elimina a carcinosina. Então, como eu falei, o pai não foi uma figura dominante, ele foi um guia para ela, um orientador, né? Ele moldou-a, mas não por dominação. Carcinosina é positivo e dominado? Não. Sim, pode ser positivo, sim. Mas é dominado por uma força dominadora durante toda a vida. Carcinosina tenta alcançar, satisfazer as expectativas do pai, da mãe, do irmão, da irmã, da professora, da sociedade, do patrão, do chefe. O carcinosina se esforça e faz tudo o que for preciso para satisfazer a expectativa da outra pessoa. Não gosta de crítica e, portanto, tenta ser bom para que não seja necessário ser criticada. O carcinosina é muito gentil com as pessoas porque ela é sensível e não quer ser magoada pela crítica de outras pessoas. A sensibilidade do carcinosina é muito, muito, muito alta. Então, que é expressa em todos os aspectos da vida, incluindo o amor pela vida. Ela também tem um amor pela música. O amor pela música está presente. Então, quando eu falar que carcinosina é um remédio que é bastante próximo, né? O arsênico também é muito próximo. Dr. Bandish. Mas é a doçura. Dr. Bandish, como assim era uma pessoa assim, bastante racional e muito positiva, cumpridora dos deveres, né? Eu pensei em Aurum. Yes. Lot of people thought about Aurum. Muitas pessoas pensaram em Aurum. Lot of people said Aurum because they thought. Muitas pessoas falaram Aurum porque essa qualidade de encarar o problema é como se fosse uma qualidade de metal. Sim, Aurum também. Mas o Aurum é muito sério, em primeiro lugar. O Aurum não vai ser tão tagarela. Aurum significa, apesar de ser workaholic, não é tão doce assim. Na verdade, o Aurum é um remédio na rubrica nunca sorri. Na rubrica nunca sorri. Ou o exato oposto, sorrir o tempo todo, involuntariamente, mesmo quando está falando, mas isso assim para esconder o sentimento interior, certo? Então, quando você come chocolate demais, você sente náusea. E essa paciente, em função dessa bondade toda dela, ela cria uma certa sensação, ela gera uma certa sensação de náusea. Então, ela tinha que ser remédio do bom menino, boa menina, e esses são os remédios, né? Arsênico, alúmina, carcinosina, calcária carbe, calcária silicata, calcária mur, ignácia, chocolate, natrum Mars, natrum silicata, ácido fós, silícia, stafizagria e tuia. Esses são remédios do bom menino, boa menina não diligente. Nem todos são diligentes. Desses, o arsênico é diligente, carcinosina é diligente, ignácia também é diligente, natrum Mars, natrum silicata é diligente, ácido fós também, silícia, stafizagria e tuia. Mas nenhum dos calcários são diligentes, nenhum deles. Alúmina,
é não diligente. Então, consciencioso, sim, mas não diligente. Então, os remédios de bom menino, boa menina. Então, em função da orientação do pai, né, ao pé da letra, ele não era controlador, não forçava, não era dominante, dominador, mas ela optou por comportar-se de uma forma como o pai a orientou. E ela escolheu de vontade própria, né, uma pessoa positiva que enfrenta todas as situações com elegância, com confiança, com otimismo e assim supera a situação. Então, é parecido com arsênico. Qual a reação de arsênico numa situação de crise? Pergunta. Sim, exatamente. A reação do arsênico com a situação de crise é reação por ansiedade, reação de ansiedade, de medo. E no encefalítico é pânico, inquietude, a reação de inquietude. Qual é a imagem bom menino, boa menina do Alumina? Como é que é? É obediente, bom menino, boa menina, mas como é que é esse remédio? A Alumina tem confusão sobre a sua identidade. Ela foi muito... teve uma educação muito forçada, assim, de tal modo que ela não tem muito percepção do que ela é ou do que ela deve fazer. Muito indecisa. Alumina. Alumina. What else? Os impulsos. O que mais? Ainda impulsos. No, about good boy, good girl. Então, vamos lá, sobre bom menino, boa menina. She's insecure? What is alumina? O que é o alumina? Ou seja, é um metal mole. É um metal mole que pode ser facilmente moldado. Então, um metal mole que pode ser moldado em qualquer formato que você queira. Então, essa imagem de bom menino, boa menina é quando o pai, ou os pais, ou a família vão pôr pressão numa criança e falar: você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro ou piloto. Então, essa pessoa é pressionada e aí então a criança alumina vai tentar se formatar a esse desejo. E às vezes é bem sucedido, às vezes não. E como resultado, você vai ter a confusão e a sensação de dualidade, quando elas não conseguem satisfazer as expectativas, porque a mente dela fala alguma coisa e a família fala outra. E aí essa pessoa tenta entrar no molde que os seus pais criaram para ela, mas ela não consegue fazer isso de uma forma bem-sucedida. E às vezes fracassa fragorosamente. Aí vem a confusão de identidade, dualidade, aí essas coisas entram, aparecem. E quando falha, nós temos essa ansiedade de consciência. Quando a ansiedade de consciência do alumina entra em ação. 3 marcas em ansiedade de consciência, junto com Aurum, junto com sulfo, digitalis e celidônio. Aurum, alumina, celidônio, digitalis e sulfo são remédios, 3 marcas na rubrica ansiedade de consciência. Ela tenta se moldar e também carcinosina tenta se ajustar a esse molde.
mas a carcinosina consegue. Geralmente, a carcinosina é bem sucedida, enquanto a alúmina é um fracasso. Calcária carb é responsável, não diligente, mas responsável. E age por conta de medo, por causa de insegurança. Calcária carb tem insegurança financeira. A calcária carb tem muita ansiedade de assuntos financeiros, né? Medo da pobreza. Todos os calcários, eles têm calcária carb, calcária silicata tem medo de pobreza, ansiedade financeira. Calcária silicata é uma pessoa, what did you say? Uma pessoa mutável. Ela muda de opinião segundo a opinião dos outros. Calcária silicata cede. Facilmente. Muda facilmente de opinião. Muda as suas decisões. Calcária amor é muito parecido com carcinosina. Aquela imagem do bom menino, da boa menina, muito sensível, muito emotivo, devido ao elemento mur, como carcinosina, mas o calcária amor não é diligente. Então, as crianças de calcária amor chegam muito perto de carcinosina devido à sua sensibilidade excessiva, devido à sua responsabilidade. Eles são um bom menino, boa menina que seguem as instruções do pai, da mãe, do professor, do chefe, da sociedade. Seguem as regras muito bem. Ignácia, obviamente todo mundo sabe, né? Ignácia é, mais uma vez, muito trabalhador, industrioso, diligente, sensível, emotivo. Sensível a reprimendas, a grosseria. Eles não gostam de serem criticados. E eles sofrem silenciosamente quando são criticados. Eles sofrem silenciosamente quando estão em pesar, em dor. Eles não expressam suas emoções. E eles não gostam de serem consolados. Como natrumur, como sépia, como licopódio. Eles não gostam de serem consolados. Perdão. Chocolate, como eu falei, é uma pessoa que fala muito, doce, comportamento doce, tudo doce, né? Uma aparência doce, tudo é doce no chocolate. Bastante sóbrio, dignos. São corretos, positivos, otimistas. Essa é uma imagem de chocolate. Existe outra imagem de chocolate, que é quando eles são quase como sépia. Indiferentes, indiferente à família, indiferente à sociedade. Eles querem distância das companhias. Chocolate geralmente são pessoas muito alegres, joviais, muito alegres, felizes. Apesar dos problemas, eles estão sempre felizes, estão sempre sorrindo. Natrum As, bom, Natrum As é exatamente idêntico a Ignácia. Natrum As e Ignácia têm todos os sintomas em comum, exceto a parte arsenicum do Natrum As, que os tornam mais avarentos e ansiedade em relação ao dinheiro.
Tirando isso, Natrum Mars e Ignácia são exatamente idênticos. Então, se você der a um paciente Ignácia e o remédio não funcionar, pense em Natrum Ars, Natrum arsênico. Se você der Ignácia para um paciente e você acha que aquele quadro é perfeito, o Ignácia é perfeito e o remédio não funcionar, você pode tentar o Natrum Ars. Natrum silicata é muito parecido com calcária silicata e silícia. As pessoas são muito teimosas, pessoas bastante teimosas ou pessoas bastante tímidas e nervosas. Natrum silicata, assim como calcária silicata, pode ser um pouco pessoas que cedem, né? Pessoas que cedem também, um pouco. Silícia é bastante teimoso, rígido. Mas o natrum silicata e o calcária silicata podem ceder. Eles são também aquela imagem do bom menino e da boa menina, do bom moço e da boa moça. Bom, o natrum silicata é mais sensível que calcária silicata, devido ao elemento natrum. Todos nós conhecemos o natrum, né? É um elemento muito sensível, emotivo, que remói, reservado, que martela um assunto que não esquece nada, que guarda tudo dentro, introvertido. Melhora com música. Todos os natrums são, geralmente, tem a lateralidade esquerda. Natrum mur, natrum sulf, natrum carb. Eles todos têm a lateralidade esquerda, mas natrum ars e natrum silicata são mais frequentemente com lateralidade direita. Ácido fós, nós conhecemos, são diligentes, sinceros, mas muito emotivos, muito tristes. Ácido fosfórico, um após o outro, tem muita morte na família, sofrimento na família, tristeza na família, é sempre um após o outro, é como se a cada tantos meses ou a cada tantos dias algo desse tipo acontece, um incidente triste na família acontece. Como resultado dessa tristeza, eles têm um colapso, eles entram em um estado de prostração tremenda e fraqueza. A tristeza do ácido fós é excessiva. É como se eles estivessem em um estado constante de tristeza. Estado constante de tristeza, de morosidade, infelicidade constante. Silícia, já falei, muito teimoso. Podem ser arrogantes também, friorento, tendências de superioridade e podem ser ou bastante nervosos em psora, especialmente antes de um teste, de uma prova, ou bastante rígidos em psicose e sífilis. Uma vez que uma silícia toma uma decisão, faz uma decisão, ninguém consegue mudar a opinião de um silícia. Ou eles têm... às vezes eles são bastante avarentos, às vezes com ausência total de avareza. Na verdade, ganância. Às vezes eles são gananciosos ou ausência total de ganância. Ganância, ok? Não avareza. Bom, Stavizagre é um remédio onde eles são bastante sensíveis. Mas eles são facilmente magoados pelos outros. Fácil. O ego deles é muito sensível e frágil. O Stavizagre é um dos remédios mais egoísta e sensível. Mas a sensibilidade de um Stavizagre está no ego. O ego é magoado.
por que ele me reprimiu? Por que ele me reprovou? Por que ele falou algo quando na verdade não foi culpa minha? Uma criança diria: o professor brigou comigo, me puniu, me castigou na sala de aula e não foi minha culpa. Ele suprime essa raiva, guarda, se remói, entra em um estado de indignação, vexação, e aí, quando ele chega em casa, ele adoece. Existe uma rubrica chamada insultado não revida, começa a tremer e foi para casa doente. Quando insultado, quando ofendido, não revida, treme, suprime a raiva e foi para casa doente. Quando ele chega em casa, ele já está doente, ou adoece assim que chega em casa. Existe uma raiva suprimida, muita raiva suprimida em Safizagra, onde eles chegam a tremer por causa da raiva. O rosto fica vermelho ou pálido. Ou vermelho, ou pálido. Lívido. As pessoas de Safizagra são bastante sofisticadas, bastante educadas, e eles são educados porque, mais uma vez, eles não querem ser machucados, magoados por outros. Se eles forem magoados por outros, bom, eles imediatamente têm o ego afetado. Tuya também é uma imagem de bom menino, boa menina, por cautela. Eles são bastante cautelosos, cuidadosos. Eles têm medo de que talvez eles se quebrem facilmente. É como se eles fossem feitos de madeira ou de vidro e podem ser facilmente quebrados. Eles têm muita raiva, que eles não gostam de expressar. Eles tentam suprimir essa raiva, mas de vez em quando essa raiva é expressa e aí nesse momento eles ficam descontroláveis, incontroláveis na raiva. A raiva sai do controle. A raiva de um Tuya pode ser uma raiva intrapunitiva e extrapunitiva. Intrapunitiva quer dizer aquela raiva que fica para dentro, que ele guarda a raiva e essa raiva na verdade age contra ele. Já a raiva extrapunitiva é quando ele expressa, coloca para fora contra o outro. Tuya geralmente é calorento, lateralidade esquerda, extremamente cautelosos, extremamente, muito sigiloso, tem segredos, né? Eles escondem as coisas de propósito, escondem as coisas deliberadamente dos outros, não apenas reservados, mas eles reservados, ok, Tuya é reservado, mas eles são também extremamente sigilosos. Prafu, ele fala do chocolate, existe uma parte amarga também. No caso desta senhora, onde está a parte amarga dela ou não necessariamente tem que ter isso? Não tem que estar lá em todo paciente. Você pode, como eu falei, chocolate é muito alegre. Uma outra imagem de chocolate é indiferença. Moroso, triste, companhia versão A, exatamente como sépia. O Jeremy escreve que o chocolate é como sépia. É como sépia.
O que é engraçado aqui é que o Jeremy Sher, ele tem um livro com vários sintomas de chocolate. Quando ele encontrou com o Dr. Vijayka em Londres, em um dos seminários, ele disse que o Dr. Vijayka, ele falou: Dr. Vijayka, se você tiver casos bons de chocolate, por favor, passem para mim, porque eu nunca usei chocolate em nenhum dos meus pacientes. Ele só tinha teoria, né? Só a teoria do chocolate. Ele escreveu um livro inteiro, onde ele escreveu os sintomas dos novos remédios, chocolate, Coca-Cola, germanium, todos esses remédios novos. E ele provou e conseguiu todos os sintomas, mas nunca teve um caso. Nunca tinha tido um caso, pelo menos. Ironia, né? Ironia da homeopatia. E ele escreve que é como sépia. Existem dois tipos de chocolate: o doce e o amargo, né? O chocolate escuro, o chocolate amargo. O chocolate escuro e amargo. E vocês viram essa paciente, ela era bastante vivaz, doce, confiante, quase essa qualidade para atrair pessoas, né? Como ela conseguiu me atrair. Alguém que não é muito sensível, como eu, e ela conseguiu atrair. Então existe muita qualidades animais no chocolate. Sabe por quê? Sabe por que existem qualidades animais? Porque quando o chocolate é feito do cacau, seja quando o cacau ele é esmagado para fazer o chocolate, 10% do chocolate são os insetos. 10%, esse é um segredo que eu estou compartilhando com vocês. 10% do chocolate são as sementes do cacau que são esmagadas, elas têm insetos dentro, muitos insetos. E esses insetos são esmagados e misturados junto com as sementes de cacau, do cacau. Agora você vai pensar duas vezes antes de comer chocolate, né? É por isso que eles têm algumas características animais também, de atratividade, atração. Eles são bons em atrair. Existem dois tipos de chocolate, né? O chocolate doce e o chocolate amargo. O chocolate escuro e o chocolate claro, o chocolate ao leite. Então existem duas imagens de chocolate. Bom, acho que já tivemos um dia muito longo, então amanhã eu vou falar sobre todos os outros sintomas do chocolate e as outras imagens do chocolate. Se vocês tiverem perguntas hoje sobre qualquer um dos casos ou assunto, me perguntem, ou então, muito obrigado.